Fala galera, tudo bem? Vocês que estão aí? Chegamos. Botando um açuquinha aqui no café. Ouvindo Ellie Gouldman, Love Me Like You Do. 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 Playlist é forte. É, Melissa, forte demais aqui. Minha playlist é top. Galera pira com a playlist do PB. Vamos lá, vamos ter um aulão top agora. Bom, para a música, dá até pena, né? Parar um som maravilhoso desse, né? Ó, Flavinha Zambotti tá aqui, a Ralota, Evone, Sandrinha, Luciene. Beijo para todos vocês, queridos. Para a música. Bom, galera, beijão aí para vocês que estão no Periscope. Galera que tá comigo aqui também pelo site do Portal. Estamos com as duas transmissões simultâneas, ok? No site do Portal e no Periscope. Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá, trazer você para cá, beleza. Bom, ó, Jota Valadão, grande Jota, querido, fez segunda fase comigo alguns exames atrás, advogado, que bom ver você aqui, campeão, muito bacana, bem-vindo. Bom, galerinha, a gente está aqui com o Periscope aberto e com o computador, a gente vai falar bastante agora. Ô, Aninha, beijo, Rose Monteiro, querida, muito bom estar com você aqui, pessoal de Porto Seguro. A gente vai conversar agora sobre... Não, ouvir o Wesley Safadão não dá, velho. Aí não tem nenhuma condição. Vocês estão de sacanagem comigo. Minha playlist top pra caramba. Eu tenho 3 playlists. A playlist 1, a playlist 2 de estudar, a playlist 3 que é pra outra coisa, né? E você me veio me pedir o Wesley Safadão. Você tá brincando comigo. Pelo amor de Deus, faz isso não, que aí o pessoal não passa de jeito nenhum na prova, né? Então vamos lá. O que é que eu vou pedir a galera? Vamos lá? Está aqui estabelecido. Oh, quem entrou no Periscope. 2 pessoas incríveis aí, galera. Vale muito a pena vocês seguirem, tá? O professor Rodrigo Mesquita, de Direito Ambiental, um querido. Rodrigo Mesquita já tinha uma formação ambiental e veio se formar em Direito. Foi meu aluno, fez segunda fase em tributário comigo. E passou já há bastante tempo, é advogado já há bastante tempo, pedindo Raul aí, grande professor Rodrigo Mesquita, né? E a querida Raíra Cartacho, minha querida, dona do OAB de plantão, fundadora do OAB de plantão, né? Uma querida amiga, foi minha aluna também na segunda fase tributária. Veja quantas pessoas grandes que estão aí no mercado hoje passaram pela segunda fase do PB, estudaram comigo na época da OAB. Rairinha, amo você e a gente tem que acertar nossos ponteiros aí para você começar o ano com a gente. Tenho até amanhã para falar com você, né? Então, a gente está muito na vibe aí, muito na pilha dessa fusão aí do OAB de plantão com o Portal F3, e eu tenho certeza aí que Deus vai nos abençoar para que a gente comece o ano com o pé direito. Rodrigo Mesquita, te amo, meu irmão, te amo, Rairinha, vocês são demais, moram em meu coração sempre, tá? Galera, se puderem, sigam, viu? São pessoas incríveis aí que estão aí nessa audiência aí do Periscope, tá bom? Olha aqui, quem tá aqui que passou comigo, Macedo, Tafarel Macedo. Ô, Tafarel, beleza? Tafarel Macedo, passei com você na segunda fase ano passado. Muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Grande George, Oráculo, Cirlane, Cir. Beijo, Cirlane, manda um beijo para as meninas lá. Façam isso aí pra gente começar a aula que a Melicinha Nunes fez. A Melicinha convidou os seguidores. Então vou pedir a vocês, Adriana Barreto, Thiago Arlota, Barros, todos vocês aí, Simone Lopes, querida, todos vocês, se puderem, venham aqui, bota o dedinho aqui, ó, isso que a Mari fez, Luiz Otávio, Fernandinha de Paula, Melicinha Nunes, Rose Monteiro, Alexandre, isso, convido os seguidores, vamos aumentar a vibe aqui dessa classe, tá? Vamos trazer a galera para dentro do Periscope, valeu Deise, valeu Rafa Cavalcante, saudade de você, Márcia Kelma, beijo grande Kelminha, né? Amandinha Medrado, Amandinha lá da Bahia, né, Amandinha? Que bom ver você aí feliz, recuperado daquela curva que Deus colocou no seu caminho, né, Amandinha? Você tá bem aí, que bacana. Léo Garcia, como convido os seguidores? Você vem aqui, onde tá tendo esse bonequinho de onde saem os corações, clica e convida seus seguidores. E galera, a gente tá faltando muito pouco para os 7 milhões de corações, tá? Muito pouco. Botem muitos corações aí, tá? Para ver se a gente consegue chegar a esses 7 milhões antes do ano acabar. Eu tô com uma meta que eu acho que ela é impossível de alcançar, que é chegar a 25 mil seguidores até amanhã de noite, até o dia 31, até a virada do ano.
Essa foi a meta que a gente traçou e é uma das poucas metas que eu acho que a gente não vai conseguir bater. A não ser que vocês me ajudem muito, a gente fizer aqui uma operação, vocês são meus amigos, meus seguidores, se vocês puderem bombar nas redes sociais para divulgar o meu Periscope, de repente eu bato. Senão eu acho que vai ser a única meta que eu não vou conseguir, né, bater esse ano. Mas tá bom, agradeço a Deus por tudo, 24 mil seguidores já foi uma coisa incrível em menos de 2 meses, 1 mês e meio de Periscope, tá? Agora, se vocês puderem me ajudar a tentar alcançar essa meta, é a única meta que a minha equipe não conseguiu alcançar sozinha. A gente vai chegar aos 7 milhões, que era a meta, estamos nos 48 do segundo tempo, dia 30 de dezembro, chegando aos 7 milhões de corações, e a gente queria chegar a 25 mil seguidores, né? Para a gente estar entre os grandes periscopes na virada do ano. Então, eu dependo de vocês. Só eu sozinho não consigo. Eu preciso que vocês me indiquem aí para a gente conseguir mais 800 a 900 seguidores, né, de hoje para amanhã. Eu acho que se o pelotão se unir, se vocês me derem as mãos nessa briga aí, nessa batalha, eu acho que a gente consegue, né, chegar a 25 mil. Só se vocês me ajudarem muito. De todo modo, eu já estou muito grato a Deus por ter vocês aqui. Eu quero que vocês saibam que vocês, que estão sempre aqui me acompanhando, Sandra, Mila, Cir, vocês são muito queridos e muito amados e eu tenho muita gratidão a vocês que frequentam aqui o meu Periscope, tá bom? Eu vou começar agora uma aula maravilhosa com vocês, maravilhosa. Vai dobrar a meta, né, Aline? Valeu, pô, tomara que a gente consiga, cara. Andressa, Iose, beijo, Dessa. Dê um beijo aí, Nanda e Aninha, vocês são muito queridas. Flavinha Zambotti, desde o CCP, do CEO comigo, amo vocês, tá? Amo você, Flavinha, um beijo grande, obrigado pelo carinho de sempre, sempre me acompanhando, tá? Vamos bater essa meta, galera, eu fico muito feliz se vocês me ajudarem, nossa, vamos lá, Arlota, você conhece gente pra caramba, né? Kelminha, aí na Bahia, né? Paulinha, né? Capelete, nome de grande jurista, Paula Capelete. Eu acho que se vocês se dedicarem para me ajudar, a gente fechar esse vestiário, a gente consegue chegar aos 25 mil seguidores. Tudo bem? Vamos lá. Vou começar a aula, tá certo? Estou só esperando bater 10 minutos aqui, já tem 8 minutos e meio, para eu ter a certeza que não vai cair a transmissão por dentro do site. E vamos com tudo. Vocês viram que a primeira aula que eu fiz hoje aqui deu mais de 1.000 pessoas assistindo, ou quase 1.000 pessoas, 800 e pouco, não me lembro, no Periscope aí mais cedo, né? Então vamos lá, bombem de coraçãozinho, convidem os seguidores e vamos embora, galera, vamos embora. Valeu, Rodrigo Mesquita, te amo, campeão, orgulho de ter você no Portal F3. 2016 vai ser seu ano, cara, você vai explodir no mercado. Sua capacidade é um talento que Deus te deu, você tem sido muito humilde de se esforçar todo dia e tem transformado capacidade em habilidade, né? Esse vai ser o seu ano, meu parceiro. Você vai explodir no mercado nacional em 2016. Ó, Vandinha. Obrigado, Vandinha. Te amo. Felipe Garcia. Te amo, meu irmão. PB do Miguelito para relaxar após a segunda fase. Isso aí, eu vou lançar o livro. Valeu? Vamos lá, vamos começar. 9 minutos e meio, tá no quilo. Vamos embora. Eu vou entrar com vocês num tema que pode cair na prova de tributário ou num concurso público, pode cair na prova de direito empresarial, ok? Então o tema, ele é um tema pertinente ao direito tributário, ao direito empresarial e, por que não dizer, direito civil, tá? Então é um tema que faz uma mescla entre direito tributário, direito civil e direito empresarial. Tudo bem? Um dia eu conto, Arlota, o segredo do café. Agora vamos lá, vamos lá. Vanessinha, Nath, todo mundo, cessem as mensagens e vamos começar, ok? Vamos começar a aula sem mensagens agora, só coração, passem a aula inteira botando o coração aí. Vamos embora. Meu povo, quando a gente trabalha com esse tema, a gente vai se reportar a uma série de situações da vida real, da vida comum de todos nós, em que o constituinte optou por vedar a incidência do ITBI. O Constituinte optou por proibir que os municípios cobrem ITBI nesse conjunto de situações que eu vou falar aqui agora. São todas situações do dia a dia. Nessas 5 situações que eu vou listar para vocês, vigora imunidade de ITBI. Vigora proibição constitucional de incidência de ITBI. Não pode incidir ITBI sobre essas 5 situações que eu vou narrar. Nessas 5, a vedação emana da Constituição da República. Nesse compasso, já que a vedação emana da Constituição da República, o que é que você já aprendeu? Você que vem estudando comigo todo dia aqui, que o que a gente vai falar é de um dos temas mais importantes do direito tributário chamado imunidade tributária. Imunidade tributária como aquele benefício que emana da Constituição da República.
Tudo bem? Então, o constituinte escolheu 5 situações da vida em que em cada uma das 5 você vai ver pessoas adquirindo imóveis e você vai perceber que não caberá a incidência do ITBI. Nessas 5 situações que vos mostrarei, tratar-se-á de hipóteses de não incidência do ITBI e hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. É o constituinte determinando que não incide o ITBI. E é por força do mandamento constitucional que você vai dizer que não incide o ITBI. Tudo bem? Nessas 5 hipóteses que eu vou falar, o adquirente de imóvel goza de imunidade tributária. Antes que eu comece a falar, já prepare mentalmente sua mente. Né? Prepare mentalmente, somente foi feio, né? Já se prepare mentalmente, na mente, evidentemente, para o seguinte. Quando cai na prova uma questão envolvendo as 5 situações que eu vou falar agora, cai sempre do mesmo jeitinho. O que a banca faz? Ela narra na prova uma historinha em que alguém estará adquirindo um imóvel e a historinha narrada vai coincidir exatamente com uma das 5 situações que eu vou narrar aqui. A banca pega uma dessas 5 situações em que vigora a imunidade tributária e afirma que tem alguém que tem a imunidade, que está adquirindo o imóvel e que o município está cobrando ITBI. E o que a banca quer é que você diga que você estudou e você conhece o direito e você sabe que naquela hipótese não incide o ITBI. E então você responde essa questão dizendo que o município errou, que não assiste razão à fazenda municipal, que esse adquirente tem uma proteção constitucional chamada imunidade tributária, que está sendo violada no caso concreto. E então o que você vai escrever na sua resposta, olha só, eu estou te treinando para como responder a questão. O que você vai escrever na sua resposta é: não assiste razão ao município. No caso em tela, o ITBI não incide. O adquirente tem imunidade tributária. A fazenda errou ao lançar o imposto. Trata-se de uma hipótese de que, galera? Vocês estão estudando comigo há dias. Trata-se de uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Então você vai escrever na sua prova. Olha as expressões chaves para você escrever. Imunidade tributária. O adquirente tem imunidade tributária. Trata-se de hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Você já aprendeu isso, então não vou repetir a explicação agora. Isso aqui é aulas passadas. Não tem fato gerador. Você já aprendeu que quando há uma imunidade não há fato gerador. Não se gera relação jurídica. Não tem fato gerador. E o que você vai escrever? No caso concreto, tem-se a inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Olha as 4 ideias que você vai colocar na sua prova. Todas as vezes que cai uma questão de imunidade, gente, sejam essas 5 do ITBI que eu vou tratar aqui agora, sejam as outras, todas as vezes que cair na prova uma questão envolvendo a imunidade tributária, você olhou para a questão, leu o enunciado e viu que aquilo que está na Constituição, a Constituição dizendo que não incide o tributo, você percebeu que se trata de uma imunidade, de uma situação em que aquele sujeito ali, aquele contribuinte tem imunidade? Quais são as 4 escritas mágicas que você vai colocar em sua resposta para fechar a pontuação do espelho? Você vai dizer, fechar não, que para fechar tem que citar o artigo, né? Mas para pontuar forte no espelho. Olha as 4 coisinhas que você vai escrever. O contribuinte tem imunidade tributária. A hipótese em tela, a hipótese em apreço, a hipótese do caso concreto é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Você vai escrever na sua resposta, você vai registrar: não ocorreu fato gerador de relação tributária, não tem fato gerador. E a consequência de não ter fato gerador é a sua 4ª escrita. Trata-se de inexistência, inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Posso repetir? Eu sei que vocês gostam. Posso repetir? Para você copiar e organizar um caderninho bem bacana. Vamos lá? O contribuinte tem imunidade tributária, você vai escrever isso. Aí você vai escrever que a hipótese ali, que estão querendo tributar, estão querendo cobrar o ITBI, a hipótese é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. É a Constituição que qualifica aquela hipótese como de não incidência.
não incidência constitucionalmente qualificada, ok? Você vai dizer que não ocorre fato gerador, não tem fato gerador, não tem fato gerador. E o que é que você vai dizer? Você vai dizer que inexiste, se está diante de um caso de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Tudo bem? Então olha as 4 escritas que você deve averbar na sua resposta. Imunidade tributária, não incidência constitucionalmente qualificada, não tem fato gerador e inexiste relação jurídica obrigacional tributária. Tudo bem até então? Tudo ótimo. Bom, vejam só, todo mundo comigo nessa. Qualquer que seja a questão que envolva imunidade tributária, trabalhe com essas 4 linhas de escrita. E depois você vai citar o artigo da Constituição. Se a imunidade é um benefício que vem da Constituição. As bancas, não só a FGV, o pessoal da prova da OAB, né? Não só a FGV, as bancas como um todo costumam, em provas discursivas, exigir que o candidato cite o dispositivo da Constituição correlato ao tema objeto da questão. E é um direito da banca exigir que você demonstre o dispositivo da Constituição, para mostrar que você sabe em que lugar da Constituição aquilo está, que você não colou, não pegou a resposta de um colega da cadeira do lado, você sabe aonde está na Constituição. E a banca pontua. A FGV, sem dúvida alguma. FGV, CESP, são bancas que pontuam sempre a citação dos artigos. É um perfil da banca. É até uma orientação aos examinadores. Corrija a resposta em cima do que ele argumentou, em cima do dispositivo da Constituição, se fosse um caso de uma lei, de um código, do código, e se tiver uma súmula do STF ou do STJ, pontue a súmula, para ele mostrar que ele conhece. Então a distribuição da pontuação no quesito ela vai além do que apenas o que você escreve. Você tem que escrever a resposta e mostrar as outras fontes do direito. A lei, no caso a Constituição, que é a fonte 001, né, no Brasil ainda é, e a jurisprudência, se tiver simulada. Ok? Beleza. Bom, nesse caso específico do ITBI, que nos interessa aqui nessa transmissão de hoje, a gente tem 5 situações, como eu disse, em que não incide ITBI. Antes que eu liste as 5 para você e que eu dê o dispositivo da Constituição, saiba de uma coisa, é fundamental o que eu vou falar agora para toda a aula que vai se seguir. Saiba de uma coisa, nesses 5 casos em que não incide ITBI, nesses 5 casos em que não incide ITBI, nas 5 situações de imunidade, o Constituinte para as 5. Se é para as 5, ou só para 1, ou só para 3, tem controvérsia. Já eu entro na controvérsia. Deixa eu dar a primeira ideia. E vou na minha posição pessoal. Nas 5 situações que tem imunidade, o Constituinte diz, estou dando imunidade nessas 5 hipóteses, salvo se o adquirente tiver o seguinte perfil. Então, se o adquirente do imóvel tiver o perfil que eu vou contar aqui, ele não faz jus a essas imunidades. Então, perceba, para você aprender antes de eu começar a desenvolver a explicação, a gente vai falar de um dispositivo altamente inteligente do Constituinte. Muito perigoso para a prova, porque você tem que ter muito carinho para entender ele, e eu vou lhe explicar, facilitando todo o seu raciocínio. Esse dispositivo, ele vai me narrar 5 hipóteses e vai dizer, nessas 5 você vai ver alguém adquirindo imóvel, não incide TBI. Salvo se o adquirente for fulano. É como se eu dissesse, estou dando imunidade para o mundo inteiro, menos para fulano. Esse fulano não tem imunidade. Aí, meu brother, se cair na prova uma das 5 questões, você fala, putz, não cabe o tributo, imunidade. Depende. Antes de você sair respondendo que tem imunidade, que não tem fato gerador, que não existe relação tributária, se pergunte, quem é o adquirente? Porque se o adquirente for fulano, você ignora as imunidades. Então, o adquirente sendo fulano, que eu vou dizer quem é, não vai ele, fulano, ser beneficiado pelo benefício gerado pelo Constituinte. Posto que o Constituinte disse, estou dando as imunidades, essas 5 hipóteses, menos para esse perfil de pessoa. Quem é fulano? O fulano é o empreendedor, é o empresário do mercado imobiliário. O fulano é o cara que está adquirindo imóvel para ganhar dinheiro em cima disso. Quem é fulano? Fulano é alguém que tem como atividade preponderante
a atividade de revenda de imóvel, ele compra para vender, ou de locação de imóvel, então ele compra para ficar alugando para terceiros, ganhando dinheiro com locação, ou arrendamento, que é a fusão dos dois, né? Ele loca dando a opção de compra ao locatário, arrendatário ao final. Então preste atenção. Se cair na prova a questão do que a gente está estudando, não tenha dúvida nenhuma que a banca vai narrar uma das 5 hipóteses que tem a imunidade tributária. O que você tem que saber para responder se tem ou não tem imunidade, se o fisco pode ou não pode cobrar o ITBI sobre a aquisição dos imóveis nessas 5 situações, o que você tem que saber é quem é o adquirente. Porque se o adquirente for fulano, esqueça as imunidades que elas não valem para ele. Se for qualquer outra pessoa, tem as imunidades. Se tem imunidade, o fisco não pode tributar. Se não tem imunidade, o fisco pode tributar. Como é que eu vou saber se tem imunidade ou não tem? Sabendo quem é a pessoa adquirente. E a banca é obrigada a lhe dizer isso. Senão você não tem bola de cristal. Então, veja, quem é fulano? Fulano é alguém que foi adquirir um imóvel não para morar, não para uso pessoal. Possivelmente não é para isso. Esse fulano é alguém que tem como sua atividade preponderante, e eu vou lhe ensinar o que é atividade preponderante aqui, tecnicamente falando. Esse fulano é alguém que tem como atividade preponderante a exploração econômica do mercado imobiliário através de compra e venda, locação ou arrendamento, leasing de imóveis. Então fulano foi comprar os imóveis ali, foi adquirir imóveis naquelas 5 situações, e na hora que ele adquiriu o imóvel, eu pergunto, o que é que fulano faz da vida? Ih, meu irmão, fulano é empresário da porra aqui na cidade. Ele mexe com o mercado de imóveis aqui na cidade. Ah, é? Qual é a atividade preponderante dele? A atividade preponderante dele é compra e venda de imóvel. É locação de imóvel, arrendamento, ou essas 3 juntas preponderam na empresa dele, na sociedade empresária dele, no objeto social, a empresa que ele desenvolve. O que prepondera na estrutura empresarial dele é locação, compra e venda e leasing de imóveis, ou sozinhos ou somados. Então quer dizer que a atividade preponderante desse adquirente é comprar e vender imóvel, alocar imóvel, arrendar imóvel, ou só um, ou só os 2, ou os 3. Esse é o tipo de atividade preponderante dele? É. Ah, então esse cara não tem imunidade não. Não, não tem. Então o grande segredo dessa questão de prova não é só você conhecer quais são as 5 hipóteses que o constituinte dá imunidade, que eu vou listar uma por uma aqui já já. Não. É você saber que diante dessas 5 hipóteses pode ou não se aplicar a imunidade. Que o próprio constituinte condiciona o direito de gozo da imunidade que ele está dando a que o adquirente não tenha o perfil de fulano. Se o adquirente tiver o perfil de fulano, fulano não tem imunidade, o constituinte não o imunizou. Tá claro? E quem é fulano? Já pensou se quer na prova? Vai ser todo mundo no meu Instagram depois. PB, fulano caiu na prova. Ah, moleque, às vezes cai, cara. Há uns 3 exames de ordem atrás que essa questão é discursiva. Era pergunta A, hora pergunta B, do 16º ou do 15º exame. Eu dei na sala faltando o quê? Dias para a prova. É bom quando você acerta uma questão perto da prova, né? O bom mesmo é acertar na última semana. São aqueles temas que eu guardo que eu só dou nos últimos dias. Não tem jeito. Pode pedir, chorar, implorar. Não falo. Só falo faltando 4, 5 dias para a prova. Aí você vai no alvo, velho. Preciso, cirúrgico. Pum! Bazuca, tiro de bazuca no joelho da banca. O ideal mesmo é falar depois que a prova está feita, que dificilmente ela muda. Aí você vem e entra com aquilo que você está acreditando, que seu instinto, seu feeling está dizendo para você bater. Aí você bate na quinta, sexta e sábado, aí cai domingo. Caralho, meu irmão, isso é muito bom. Tem temas que você não pode. Só professor amador que fica falando antes, né, meu? O cara que é garoto, tá começando. Quem já é puta velha, velho, 15 anos de estrada, sabe que a banca monitora tudo. 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 A OAB, a comissão, a banca, os assistentes dos examinadores monitoram redes sociais. Você acha que não tem gente aí vendo a gente agora? Claro que tem, mandar até um beijo. Pessoal querido aí. Tá? Porque é o papel deles. O meu papel da aula deles é monitorar as aulas. Normal, faz parte. A OAB monitora tudo. Eu lhe garanto que eu estou lhe falando porque eu sei, eu já estive lá dentro. Monitora tudo. Tem arquivos, pastas. Lá na presidência em Brasília, lá na sala do nosso presidente, Dr. Marcos Vinícius, tem um grande homem, um trabalhador muito dedicado, muito honesto, competentíssimo, o Dr. Tarcísio, que é um dos grandes colaboradores do bem para que o exame de ordem funcione com qualidade. Certa feita eu estive lá na presidência, conversando sobre o exame de ordem, fui na época de uma confusão do 10º exame, que a gente fez lá um movimento que deu certo para a gente conseguir mudar a banca, e mudou, e foram aceitas 8 peças na prova de tributário com o nosso memorando, né, o nosso memorando de 500 páginas, com quase 100 pareceres, que a gente coletou de juristas, né?
E ele me contava, professor, a gente monitora tudo. E tem que fazer isso mesmo. Claro, e tá certo, não tá errado não. Claro, tem que analisar, tem que fiscalizar o comportamento dos bacharéis, dos bacharelandos, de colegas advogados, de professores que são advogados. Tem gente que vem pra rede social meter pau na banca, xingar colega, xingar examinador, xingar juiz. E o cara quer ser advogado e quer ser professor. Ah, meu amigo, a banca atropela. Ah, ele falou isso na aula dele, foi? Se eu fosse examinador e tivesse um sacana me queimando, falando mal de mim na internet, será que eu não reagiria com a pirraça com esse cara? Não sei. Cada um tem sua cabeça. Né? Então tem temas que eu guardo para os últimos dias, porque a prova já está feita e aí não tem como a banca pegar a gente. Isso é normal, entendam que isso não é perseguição. Isso é normal, isso é um jogo, tá certo. Isso é um jogo e faz parte. E é assim que funciona, queira você ou não. Você que está chegando agora, é assim que funciona há anos, isso não vai mudar. Então, quando o professor adquire uma certa margem de experiência, ele sabe o que é que ele pode falar antes da prova ser feita, o que é que ele só pode falar entre o dia que a prova é feita e o dia que a prova é aplicada. Porque ali não tem mais como você ser pego. E aí você já está falando depois da prova envelopada, meu amigo, aí não muda mais. Aí você entra com aquela dica que você está apostando no seu coração que vão cair. Deus tem sido muito bom comigo, me permitindo conseguir acertar temas na sexta e sábado. Né? Já muitos exames. Claro que não é eu chegar lá falar 3 temas e cair os 3. Eu falo 30. Falo 25, 30 pontos. Aí, pum, 3, 4 que caem na prova estão ali dentro. Que a gente fala dos pontos principais. Mas, enfim. Como é que cai, então, essa questão na prova? Vamos lá? Você tá esperto, não tá? Vai que cai fulano na prova. Primeira coisa que você vai olhar na questão. Você vai buscar 2 dados. Um objetivo e um subjetivo. Objetivo, qual é a situação que está acontecendo? Ih, malandro, é uma daquelas 5 que a Constituição diz. Aí você vai na Constituição, abre, caralho, é igualzinho. É uma das 5 que tem imunidade. Aí você vai procurar o aspecto subjetivo. Quem é o sujeito? Fulano. Não tem imunidade. Ih, meu irmão, José, Beltrano. Beltrano não é fulano. Tem imunidade. E aí você concluiu se tem ou se não tem, e aí você responde o que a banca perguntar. Acertou o fisco ao tributar? Depende se era fulano, acertou. Se era Beltrano, errou. Entendeu? É assim que você faz a questão. Vamos lá. Quais são as 5 situações que o Constituinte elenca, ensinando que nelas vigora imunidade tributária? Quais são essas 5 situações? Bom, dessas 5, 4 envolvem pessoa jurídica adquirindo imóvel. A 5ª poderia ser pessoa jurídica ou pessoa física. Tá? Nas 4 primeiras... Deixa eu tentar uma posição aqui. Aí, ficou um pouquinho torto, mas vamos lá. Nas 4 primeiras... De repente, se eu tirar aqui esse livro de baixo, vai. Peraí. Não, tá bom, vou deixar assim mesmo com esse gap aqui, esse teto aqui. Vamos lá. Nas 4 primeiras situações, tá? São pessoas jurídicas adquirindo imóvel. O que vai aparecer na sua prova é uma sociedade ABC, uma associação XYZ, uma fundação de direito privado, alguém que é pessoa jurídica adquirindo imóvel. É aquisição de imóvel por pessoa jurídica. Na 5ª e última situação que eu vou narrar aqui, pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Tudo bem? Vamos primeiro começar pelas hipóteses de pessoas jurídicas adquirindo imóvel. A primeira hipótese... sim. A última informação antes. Aonde está previsto isso? Anote aí. Que aí eu vou começar a explicar e se você tiver o texto aberto é melhor. Tá? Vamos lá. Aonde você vai encontrar essa previsão? Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. E você vai combinar com os artigos 36 e 37 do CTN. Ok? 36 e 37 do CTN. Perfeito? Então, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, combinado com os artigos 36 e 37 do CTN. Preste atenção aqui para mim. O artigo 156 da Constituição é o artigo dos impostos municipais. Inciso 1, IPTU, 2, ITBI, 3, ISS. O parágrafo 1º regula o IPTU, o parágrafo 2º regula o ITBI, o parágrafo 3º regula o ISS. O artigo 156, parágrafo 2º é o dispositivo que regula o ITBI na Constituição da República. 156, parágrafo 2º, regula o ITBI na Constituição da República. Tudo bem?
O 156, parágrafo 2º, que é o ITBI na Constituição, tem 2 incisos. O inciso 2 não me interessa aqui, estudei com vocês ontem. Sujeito ativo do ITBI é o município onde fica o imóvel. O inciso 1 é o que nos interessa. Então, 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, é lá que eu encontro as 5 situações que têm imunidade tributária de ITBI, ok? As 5 situações de imunidade de ITBI, 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, as 5 situações que têm imunidade de ITBI, beleza? E no final do inciso 1 vem as exceções. Salvo se o adquirente tiver por atividade preponderante, compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis, beleza? Bom, a regra vem na primeira parte do inciso 1, as 5 situações de imunidade, aí depois vem vírgula, salvo se nesses casos, e aí vem a ressalva, o adquirente tiver por atividade preponderante, locação, arrendamento ou compra e venda de imóveis. No CTN, a regra, que é a imunidade nas 5 situações, está no artigo 36. As exceções estão no 37. O 37 do CTN, ele equivale à parte final do inciso 1 do 156, parágrafo 2º da Constituição. Para você entender o CTN, o 36 das imunidades, o 37 tira quando o adquirente for fulano. Ok? Perfeito? Então você anotou, não anotou? 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, é artigos 36 e 37 do CTN. Bom, vamos lá. A primeira situação em que alguém adquire imóvel e tem imunidade de ITBI é quando uma pessoa jurídica está adquirindo imóvel em razão da integralização da realização de capital social por parte de um dos sócios. Um dos sócios vai realizar o seu capital social. Então imagine uma sociedade limitada em que se fez a distribuição das cotas para cada um dos sócios e um desses sócios precisa, como todos os demais evidentemente, realizar o seu capital subscrito, integralizando-o para cumprir a sua missão. Na hora de realizar o seu capital, opta por, ao invés de aportar dinheiro, entregar um imóvel à sociedade. Se a sociedade recebe, como forma de realização do capital social de um dos sócios, um bem imóvel, observe que isso é um ato inter vivos, não vem pela morte. A sociedade não está adquirindo um imóvel como herdeira ou legatária da morte de alguém. A sociedade está recebendo imóvel por um ato inter vivos de um sócio que está aportando, realizando o seu capital. E ao invés de ceder dinheiro, aportará esse capital através de um ativo imobiliário. Ok? Então o sócio entrega um imóvel à sociedade para realizar o seu capital. Isso é de graça? Não. A sociedade não adquire de graça esse imóvel, não. Ela está cedendo cotas do seu patrimônio. Então, o sócio está, aspas, me dê a licença das aspas, por favor, comprando as suas cotas com o imóvel. Então, ele aporta ao capital imobiliário, ativo imobiliário, um direito real imobiliário de valor econômico, em troca da aquisição das cotas. A priori, tecnicamente falando, poderia incidir ITBI, não fosse a exclusão que o Constituinte promove. Poderia incidir por quê? Tanto que para fulano, você vai ver, a depender de qual seja a sociedade que está se criando, com a atividade fim dela, para fulano não tem imunidade. Então ITBI incide. Então por que poderia incidir ITBI? Porque há uma transmissão de bem imóvel inter vivos a título oneroso. Não é gratuita. A sociedade não está adquirindo de graça esse imóvel, ela perde parte do capital dela, das cotas sobre o patrimônio todo dela, para esse sócio que está realizando o capital mediante o aporte imobiliário. Ok? Então é uma transmissão inter vivos onerosa de imóvel. Caberia ITBI. Mas o Constituinte, para incentivar o nascimento de pessoas jurídicas, desonerando-as na fase de gênese, na fase nascedora, o Constituinte optou por dizer que não incide ITBI quando uma pessoa jurídica adquire o imóvel em razão da realização do capital feita por um dos sócios. Tudo bem? Vocês estão juntos comigo até aqui? Maravilha. Bom, é o primeiro caso. Esse primeiro caso você vai encontrar lá na Constituição, pode ver que é a primeira referência que o Constituinte faz, lá no 156, você abrir lá no 156, né? No parágrafo 2º, inciso 1, é a primeira previsão que vem. Ok? Você vai encontrar também no CTN essa previsão.
no artigo 36, inciso 1. Eu queria pedir a você que fizesse a leitura do 36, inciso 1 do CTN. 36, inciso 1 do CTN. Você vai ver que lá no inciso 1 do CTN, artigo 36, está previsto expressamente, né, que quando um sócio, né, para pagar o capital subscrito, integralizar seu capital subscrito, ele incorporar o imóvel dele ao patrimônio da pessoa jurídica, né, a pessoa jurídica não se submete à incidência do imposto. Né? Você vai ver que o caput do 36 vai dizer que o imposto não incide, ele vai evidentemente ressalvar as exceções que são do fulano que estão no 37. Então o 36 ele vai dizer que é afora, separado, ressalvado, não lembro exatamente qual é a linguagem. É feita a ressalva, ressalvado o que está previsto, o que está disposto no artigo seguinte. O imposto não vai incidir, né, quando tiverem ali sendo feitas transmissões, né, de bens ou de direitos imobiliários para uma pessoa jurídica, se essa transmissão estiver sendo feita em razão da incorporação desses bens através do pagamento de capital que foi subscrito. Quem paga isso é o sócio. Beleza? Então, 36, inciso 1, que você combina com o 56, parágrafo 2º, inciso 1. Esse é o primeiro caso de imunidade. Aí como é que cai na prova? Sociedade ABC está sendo constituída e um sócio, para realizar o seu capital subscrito, transfere imóvel pessoal para a sociedade. Ela paga ITBI? Incide ITBI? Não, a priori não. Vigorando a imunidade tributária oriunda da Constituição, no 156, parágrafo 2º, inciso 1. Ok? Repetida, regulada no 36, inciso 1 do CTN. Eu recomendo que na prova você cite os dois dispositivos, o da Constituição do CTN. Essa é a primeira de 5 situações. PB, por que está dizendo em regra tem imunidade? Porque se essa pessoa jurídica estiver sendo constituída para ser uma pessoa jurídica que vai explorar o mercado imobiliário e vier a ter nos próximos 3 anos atividade preponderante na venda, locação ou arrendamento de imóveis, ela é fulano. Ela acabou de nascer, então eu não posso nem dizer qual é a atividade preponderante nela. A atividade preponderante é a atividade da mais receita. É preponderante uma atividade dentro de uma sociedade empresária quando ela bota mais de 50% da receita operacional da empresa no caixa. Então a empresa pode ter no objeto social plurimas atividades, ok? 2 ou mais. Se uma dessas atividades sozinha bota mais de 50%, ela é atividade preponderante. Se 2 atividades juntas botam mais de 50%, juntas elas significam atividade preponderante. Eu posso dizer que certa atividade é preponderante dentro de uma sociedade empresária quando essa atividade, essa forma de explorar o objeto social, ela bota mais de 50% da receita operacional da empresa, a receita gerada com as operações da empresa. Ok? Então, se essa PJ que está nascendo, que recebeu um imóvel de um sócio, imagine que se subscreveu um capital de 20 milhões numa PJ. 2 sócios, um botou 10 milhões em dinheiro, um botou 10 milhões em imóvel. O cara botou 100 imóveis de 100 mil reais, 100 apartamentos, lotes, casinhas pequenas, salas comerciais de 100 mil reais. O cara tinha uma vasta propriedade de imóveis. Se juntou comigo e falou, parceiro, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma sociedade empresária para alocar imóvel, para arrendar, se for o caso de comprar e revender imóvel. Eu tenho 100 salas comerciais, bicho. Eu tenho 100 salas comerciais, você tem dinheiro pra caralho. Eu estou descapitalizado. Você entra com dinheiro, eu entro com 100 salas, você bota 10 milhões de dinheiro, eu boto 10 milhões em imóvel. Eu tenho 100 salas que valem 100 mil reais. E a gente monta uma sociedade empresária a partir de hoje para a gente explorar a locação, a gente monta uma imobiliária. A gente vai, em vez de locar, quem quiser comprar, a gente arrenda com a opção de compra e a gente fica comprando com dinheiro e vendendo e fazendo dinheiro dessa maneira, explorando imóveis. Legal, é um excelente negócio. Imóvel é moradia, todo mundo precisa. É um excelente mercado para trabalhar. Tem as suas variações, os seus riscos, mas com inteligência e conhecimento de mercado, com expertise, você ganha muito dinheiro com imóvel. Então, resultado, os caras montaram a PJ para esse fim. Entenda que às vezes não é nem que vai ser atividade preponderante, vai ser atividade exclusiva. Eu vou esperar um prazo que você vai entender já já quando eu chegar mais adiante aí na aula, para entender como é que é a atividade preponderante. Você vai entender que passados 3 anos do nascimento dessa PJ, se após 3 anos eu fizer um balancete, analisar o balancete de receita dela, eu perceber que mais de 50% da receita dela veio de locação de imóvel, arrendamento de imóvel e compra e venda de imóvel, ela tem atividade preponderante no mercado imobiliário. Para ela, não tem imunidade. Entende? Então, seria um caso de que se afastaria o benefício. Então, observe que a imunidade tributária, ela, em regra, vai se aplicar aqui a PJ que nasceu da fusão, perdão, esquece fusão. A PJ que acabou de nascer e recebeu imóveis pelo aporte de capital de um dos sócios, ela, a priori, tem imunidade. Agora, se com o passar do tempo,
Depois de 3 anos, que esse é o prazo que o artigo 37 vai impor. Se passados 3 anos eu constatar, né, que essa pessoa jurídica, ela, né, teve atividade preponderante no mercado imobiliário, aí ela tem que pagar o imposto 3 anos depois. Então vamos de novo? Qual é o primeiro caso que eu tenho a imunidade? O primeiro caso é a aquisição de imóvel por uma pessoa jurídica que está adquirindo esse imóvel, adquirindo em razão da realização do capital societário de um dos sócios. Em regra, tem a imunidade. Pode perder caso tenha atividade preponderante no mercado imobiliário. Mais adiante eu volto a essa questão de que se aplica a imunidade, as 5 situações em que se aplica, né, o benefício, e aí depois eu começo a discutir quando é que nessas 5 situações se perde o benefício, tudo bem? Deixa eu só pedir pro pessoal mexer no ar-condicionado aqui, peraí. Eu quero te dar um beijo, vem cá, que eu não dá, vem cá te dar um beijo também. Cadê um beijo, Salvador? Bom, então vamos lá. Então, gente, o que é que acontece? A gente tem, portanto, que aqui eu fui mexendo lá porque aqui na Flórida está inverno, mas está o inverno mais quente da história aqui. Mas é inverno. Aí de madrugada a temperatura cai. Aí o pessoal vai lá no ar-condicionado central da casa, que aqui usa o ar-condicionado central, e bota para ficar calor. E como eu tô aqui no quartinho miudinho fazendo a transmissão para não perturbar eles lá fora, tô começando a sentir calor aqui dentro. Né? Vocês sabem que eu já tenho um fogo natural. Eu já pego fogo, eu sou quente o dia inteiro. Eu tenho uma temperatura... Meu sistema termal é diferente das pessoas comuns. Eu sinto calor o tempo inteiro. E aí o pessoal ainda bota o ar aqui para esquentar. Né? Enfim. Prosseguindo. Então vamos lá. Qual é o segundo caso? O segundo caso é o de fusão de pessoa jurídica, ok? Vou passar a falar de fusão. Galera do Periscope, bomba de coração aí, tá certo? Muitos coraçõezinhos aí, tá? Fusão de pessoas jurídicas. Então nós vamos conversar sobre fusão de pessoa jurídica, beleza? Veja bem. Pessoa jurídica A, Sociedade ABC. Sociedade ABC resolve se fundir com a Sociedade XYZ. O que é a fusão? Uma pessoa jurídica vai se juntar a outra ou a outras. Eu posso ter a fusão dual ou a fusão plural, multilateral, né? Com 3 ou 4, 3 ou mais. 2 ou mais pessoas jurídicas resolvem que elas vão se juntar. O que é que isso quer dizer? Na fusão. Não é uma holding, não é nada disso. O que é a fusão? Todas elas vão ser extintas, vão ter cancelamento de CNPJ, de inscrição, elas vão desaparecer juridicamente, vão ter as suas extinções e com o somatório de todos os bônus e ônus, passivo e ativo patrimonial, elas vão virar uma pessoa jurídica nova. Nascerá uma nova pessoa jurídica em razão da soma das anteriores que serão extintas. Ok? Então haverá uma extinção de 2, 3 ou quantas sejam as que participem do processo funcional para que surja uma nova, com um novo CNPJ, uma nova personalidade jurídica, um novo nome. Essa nova pessoa jurídica adquire tudo o que pertencia às pessoas jurídicas anteriores, e tanto créditos como débitos. Ok? Nomes, marcas, tudo passa a pertencer à nova pessoa jurídica. Veja bem, havendo essa fusão, possivelmente as pessoas jurídicas anteriores tinham imóveis. Poderiam ter imóveis. Se não tivesse, não me interessaria dar um exemplo aqui agora. Os imóveis que pertenciam às PJs anteriores, que serão extintas, esses imóveis passarão a pertencer à pessoa jurídica nova, decorrente da fusão.
Surgida a pessoa fusionada, você está entendendo, se extingue a sociedade ABC, se extingue a sociedade XYZ e nasce a sociedade PB. PB é uma nova pessoa jurídica, não existia, está nascendo, está sendo criada em razão da fusão de duas anteriores. ABC mais XYZ. Imagine que a ABC tinha 15 imóveis, XYZ tinha 35. Os 50 imóveis passaram a pertencer à sociedade PB, uma nova pessoa jurídica com CNPJ, personalidade jurídica própria. A sociedade PB, obviamente, colocará esses imóveis todos no seu nome. Será feito um termo de transcrição no registro imobiliário para que esses imóveis que pertenciam a alguém que não existe mais passem a pertencer à pessoa jurídica criada em razão da extinção fusional, eu extingui fundindo, das anteriores. Não incide TBI. Quando essa pessoa jurídica resultante de fusão vai registrar o termo de fusão, homologado pelo CAD, pela SDE, tudo ok, fusão homologada, o patrimônio todo das anteriores sucede à nova pessoa jurídica. Ela não se sujeita à incidência do ITBI. Vai poder registrar os imóveis sem qualquer ônus fiscal. Tudo bem até então? Vocês estão juntos comigo? Sim. Perfeito. Bom, qual é o terceiro caso? É o oposto da fusão. É a cisão. É a cisão. Havendo cisão de pessoa jurídica, a gente não tem a incidência do ITBI contra as PJinhas resultantes da cisão. Permitam-me a explicação. Cisão. Eu tenho uma grande pessoa jurídica que os sócios resolvem por fim a ela, extinguindo-a. Mas não é só extingui-la. Existe interesse em que se saia dessa forma societária, que se extingua essa PJ que existe, criando outras. E essas outras vão nascer com o que vai vir da anterior. Ou seja, eu tenho uma pessoa jurídica que tem lá 20 imóveis, 10 carros, R$1 milhão na conta bancária, tem 2 marcas fortes, tem um nome forte, e aí se resolve que ela não vai mais existir e que vão surgir 2 novas. Então a grande PJ deu ensejo a 2 menores, podem ser no mesmo ramo, em ramos diferentes. O patrimônio é dividido conforme o termo de cisão. E aí na cisão eu extingo a velha grande PJ e dou nascimento a 2 novas, em regra, em tese pelo menos, menores PJs. 2 ou mais, estou trabalhando com o exemplo de 2, tá? Uma cisão dual. Então eu vou extinguir a pessoa jurídica maior e dela vão surgir 2 pessoas jurídicas menores. Ok? Isso é tudo feito no acordo, o patrimônio vai para a pessoa jurídica 1, para 2, o CAD tem que homologar isso, tudo com a fiscalização do poder público que se faz uma cisão empresarial. Pode ter sócios que vão para uma sociedade, sócios que vão para outra, pode ter sócios que fiquem nas 2, não tem problema. Beleza. O que é que acontece se eu tinha imóveis na sociedade grande? A sociedade grande que tinha imóveis pode estar destinando imóveis à sociedade menor A ou à sociedade menor B. Então, na cisão, pessoa jurídica PB se extinguiu e nasceu a pessoa jurídica P e a pessoa jurídica B. Imagine que PB tinha 20 imóveis e 10 foram para a sociedade P, 10 foram para a sociedade B. A sociedade P e também a sociedade B, quando forem registrar esses imóveis nos seus nomes, não se sujeitarão à incidência do ITBI, posto vigora a imunidade tributária de ITBI quando ocorre a aquisição de imóveis em razão de procedimento de cisão. Tudo bem? Então veja que, havendo cisão, não haverá a incidência do ITBI. Tá claro? Estamos juntos? Beleza. Olhe bem, a cisão ela foi uma novidade trazida pelo Constituinte de 88. Na Constituição de 88, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, você vai encontrar a previsão de que não incide TBI quando pessoa jurídica adquire imóvel em razão de fusão, cisão e incorporação. Pode ver no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, que lá estará escrito que não incide TBI quando a pessoa jurídica adquire imóvel em razão de fusão, cisão e incorporação. Cisão foi a novidade.
Antes de 88, o CTN não cuidava dessa imunidade de TBI nas hipóteses de cisão. Se você abrir o CTN lá no artigo 36, você vai perceber que o artigo 36 do CTN, ele determina a não incidência do ITBI. O artigo 36 do CTN vai determinar a não incidência do ITBI. Você vai ver no inciso 1, nos casos de realização de capital pelo sócio, que foi a primeira hipótese que a gente viu, e no inciso 2 ele cuida de incorporação, que é a próxima que eu vou ver, e de fusão. O 36, inciso 2, não coloca cisão. Então não existe previsão no CTN para cisão. O CTN é de 1966. Naquela época não se colocou a cisão. Só que houve uma grande discussão na doutrina, tinha gente que entendia que tinha que se aplicar por analogia. Aí quando se fez a Constituinte, durante os trabalhos da Constituinte, esse tema entrou em debate. E foi uma opção dos constituintes, na hora de redigirem o texto da Constituição de 88, lá no Sistema Tributário, capítulo 1 do título 6, lá nos impostos municipais, artigo 156, né, foi uma opção do constituinte determinar que a imunidade se estendesse para alcançar também as hipóteses de cisão. Pelo que você tem essa sutil diferença no texto da Constituição para o CTN. O CTN de 1966 ele não previu imunidade na cisão. A Constituição de 88, fruto de muitos clamores da doutrina, né, ela passou a expressamente disciplinar imunidade na cisão. Nessa toada, uma pessoa jurídica que nasce da cisão de outra, 2, 3, 4, 5 que resultem do racha, da cisão da PJona, a PJona foi rachada. Tá? Eu sei que isso aqui é um pouco polêmico falar isso, né? Mas imagine a PJona rachada no meio. Foi uma parte para um lado, a parte para o outro. Tá? Então você aqui olhando, tá? Essa PJ aqui, ó, as duas PJs, PJA, PJB, que surgiram do racha da PJona PB, tá? PB se abriu ao meio, P para um lado, B para o outro. Essa ficou com 10 imóveis, essa com 10. O imposto não entra aqui, o imposto não entra aqui. Ok? Na PJona, eu tinha 20 imóveis. Eu rachei a PJona, abri, cisão. Surgiu a PJA, PJP, PJB. Se extinguiu a PJona PB. Ok? Sem risos, Elaine. Isso é uma coisa muito séria. Você está levando um mau caminho. Né? Você está pensando besteira aí. Tá? Então, PJona rachada. PJP, PJB. PJona PB está extinta. PJP, 10 imóveis. PJB, 10 imóveis. Não pagam ITBI porque não incide, fruto da imunidade do 156, parágrafo 2º, inciso 1. Ok? Beijo, linda. Tudo bem? Então, imunidade na cisão. Então, eu tenho imunidade na fusão, imunidade na cisão. Vocês perceberam, né, Lu? Tá rindo aí, né, Lu? Vocês perceberam? É aquele humor inteligente, né? Aquele humor sexual inteligente que a gente tem que ter, né? Eu digo sempre que a arte de brincar com o sexo sem ser promíscuo, com inteligência, com sabedoria é maravilhosa, porque todos nós somos humanos, né? Isso, vamos lá, segura aí. Então, vejam bem, então, por sermos humanos, temos a vocação naturalmente para nos divertirmos e amarmos e gostarmos, logicamente, do sexo feito com amor e com inteligência dentre pessoas que se amam e se respeitam, né? E trazer para dentro de uma explicação jurídica essa simbiose com inteligência é sempre maravilhoso. Vamos lá. Então, fusão, cisão. Agora, incorporação. Não incide TBI quando uma sociedade incorporadora incorpora dentro de sua estrutura uma outra sociedade menor incorporada. E essa sociedade incorporadora, que incorpora a sociedade incorporada, ela adquire os imóveis da sociedade incorporada. E com isso, ela passa os imóveis para o nome dela. Ela não se sujeita à incidência de TBI. As imunidades previstas na Constituição são para 5 hipóteses. Eu estou na 4ª. Essa 4ª é da incorporação. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o fenômeno para distinguir fusão, cisão e incorporação com tranquilidade para vocês. Então, presta atenção. Sociedade pequenina XY tem 5 imóveis. Vem uma grande sociedade PB. Sociedade PB vem para incorporar a sociedade XY. Ok? Então, a sociedade XY é pequenininha, composta por 3 sócios, por 5 sócios, tem lá um patrimônio, tem um ponto comercial, tem uma marca, tá? E ela tem 5 imóveis. Aí veio uma grande corporação, a sociedade PB, que tem lá 200 imóveis, e resolveu adquirir essa sociedade ABC para dentro de sua estrutura.
promovendo um fenômeno chamado incorporação societária. Nessa incorporação, a sociedade PB incorporadora, abocanhadora, ela vai absorver todo o ativo e o passivo da incorporada. A sociedade incorporada vai ser extinta. Aquela sociedade, aquela forma societária, aquela limitada vai se extinguir, vai haver a dissolução daquela pessoa jurídica. E todo o patrimônio dela é absorvido pela incorporadora, inclusive a marca. A incorporadora fica, porque a marca é um bem que integra o fundo de comércio, correto? A sociedade é formada pelas pessoas, pelos sócios, ela tem um nome, tem uma razão e tem uma marca. A marca é um bem que integra o patrimônio. Extinta a sociedade não quer dizer que a marca está extinta, ok? A sociedade foi desfeita. Na incorporação, a incorporadora assume a marca. É muito comum no mundo dos cursinhos, por exemplo. Eu mesmo tinha uma sociedade no meu antigo curso. Em 2012 nós vendemos, fomos incorporados na verdade. Uma grande holding nos incorporou. E a empresa matriz incorporou a nossa sociedade empresária, a nossa pessoa jurídica. A sociedade foi extinta, nós assinamos a dissolução daquela sociedade, ela se extinguiu e todos os bens dela passaram, inclusive a marca, para a incorporadora. Todos os bens da incorporada sucedem à incorporadora, inclusive os imóveis. A incorporadora, ao adquirir esses imóveis, fruto da incorporação da pessoa jurídica, que era até então a titular desses imóveis, essa pessoa jurídica incorporada se extingue, esses imóveis passam a pertencer à incorporadora, que na hora de registrá-los em seu nome não submete à incidência do ITBI. PB, qual é a diferença de fusão e incorporação? Na incorporação, uma PJ maior, que no meu exemplo foi a PJPB, recebe para dentro de si uma PJ menor, que foi a ABC. A PJ incorporada se extingue. E o patrimônio passa a pertencer à incorporadora, que não se extingue. Na incorporação eu não pego duas PJs, extinguindo ambas e criando uma nova. Na incorporação não nasce pessoa jurídica nova. Na incorporação não tem a extinção de duas PJs. Na incorporação, uma PJ menor é absorvida por uma maior, essa menor é incorporada, ela se extingue. E a maior, que é a incorporadora, continua, ela já existia e continua a existir, agora mais fortalecida por tudo que ela adquiriu. É diferente da fusão, em que duas PJs, PJP mais PJB, se extinguem para nascer uma maior e possivelmente mais forte, chamada PB. Na fusão surge uma PJ nova e todas as que participam do processo fusional se extinguem. Na incorporação não surge PJ nova e nem todas que participam se extinguem, só a incorporada é extinta. A incorporadora sobrevive, continua mais forte com a absorção da incorporada. Seja a incorporadora adquirindo imóveis em razão da incorporação da PJ incorporada, seja na fusão, a fusionada adquirindo os imóveis das que vieram para a fusão. Quem adquire os imóveis por fusão ou incorporação não se sujeita, como regra, à incidência do ITBI, salvo se for fulano. E tem uma discussão se fulano aqui perde a imunidade. Então vamos lá, salvo se for fulano, ok? Então o que é que você está aprendendo? Vou revisar 4 situações de imunidade de ITBI, ok? Você está aprendendo 4 situações de imunidade de ITBI. Quais são essas 4 situações? Todas envolvendo pessoa jurídica. Pessoa jurídica recebendo imóvel. Pessoa jurídica, essas 4 situações está adquirindo imóveis. Tudo bem? Qual é a 5ª situação? Vamos lá. Qual é a 5ª situação? Você está no periscope, bomba de coraçãozinho e tá travando, né? Tô vendo que tá travando. Vamos lá, bomba de coraçãozinho aí, sai e volta. Todo mundo tá no periscope aí, sai e volta. É só sair e voltar, que aí destrava, tudo bem? E quando você voltar, sai e volta. Isso, sai e volta. E aí quem tá voltando, convida os seguidores aí, tudo bem? Convida os seguidores, convida os amigos para virem para a aula. Vamos lá. Então, qual é a 5ª situação? Vamos lá? A 5ª situação é aquela em que alguém, que pode ser pessoa física ou jurídica, alguém. Esse alguém, obrigado Alane por convidar seus seguidores. Galera que saiu e voltou, se puder, convida os seguidores. Valeu, Rick, valeu. Alguém vai adquirir um imóvel de uma pessoa jurídica em extinção. Uma pessoa jurídica está se extinguindo, em fase de extinção. Pode ser numa falência, numa liquidação civil, numa insolvência civil. Alguém, uma pessoa jurídica, está se extinguindo, ela tem imóveis. Para que eu tenha a extinção plena, é preciso que esses imóveis sejam alienados. Imagine que existe uma pessoa jurídica, a sociedade PB, que tem 5 imóveis, tem 2 carros, tem dinheiro na conta. Para eu extinguir
essa pessoa jurídica, regularmente, eu tenho que dar uma destinação ao patrimônio. Então, essa pessoa jurídica vai se extinguir. Imagine que ela tem 10 imóveis. Sociedade PB vai ser extinta, ela tem 10 imóveis. Quem fica com os imóveis? Então, alguém tem que ficar com esses imóveis. Não vai ficar coisa sem dono. Então, quando eu tenho a extinção de uma pessoa jurídica que possui imóveis, no processo de extinção dela, qualquer que seja a via, desde uma falência a uma liquidação regular, uma dissolução regular, sem nenhum tipo de falência ou crise, os sócios resolveram extinguir. Alguém vai adquirir o imóvel. Aquele que adquire o imóvel, seja pessoa física ou jurídica, de uma pessoa jurídica em extinção, como regra, porque aí tem que ressalvar se for fulano, como regra, tem a imunidade de TBI. Essa é a quinta hipótese de imunidade. Aquisição de imóveis, em que se está adquirindo os imóveis de uma pessoa jurídica em extinção. Quando você adquire os imóveis de uma pessoa jurídica em extinção, a regra é que você tem a imunidade tributária. Entenderam, meus amados? Então, vamos listar aqui as 5 situações em que vigoram imunidade de TBI. Primeira, uma pessoa jurídica recebendo um imóvel em razão da realização do capital social por um dos sócios. Ela tem imunidade e registra sem pagar. Segunda, uma pessoa jurídica resultante de fusão. Trouxe imóveis das PJs que juntas deram ensejo à fusão. A PJ resultante da fusão registra os imóveis sem pagar ITBI. Terceira, cisão. Uma PJ se divide, é dividida em 2 ou mais, e as PJs que levaram imóveis não pagam ITBI porque o ITBI não incide, vigorando a imunidade tributária oriunda da norma constitucional qualificadora de não incidência do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, que você já me viu citar várias vezes aqui. Quarta hipótese, incorporação. PJona PB incorpora pequenina ABC. ABC é extinta, PB recebe o ativo e o passivo e recebe os imóveis. PB incorporadora não paga ITBI para registrar os imóveis incorporados. Tem imunidade, ok? Ok. Quinta, pessoa física ou jurídica vai adquirir imóvel de uma PJ em extinção. Não importa qual é a causa da extinção, qual é o modo de extinção da PJ que está se extinguindo. Repito, pode ser uma falência, uma insolvência civil, uma dissolução regular societária, uma liquidação natural de pessoa jurídica. Quem adquiriu o imóvel tem uma proteção. Por colaborar para adquirir imóveis de quem está em extinção, ajuda o processo regular de extinção da pessoa jurídica, é uma forma de atrair essas pessoas. Já que você vai comprar um imóvel, compra de uma PJ em extinção, ajuda a encerrar de maneira regular, lícita, mais rápida, o processo de extinção dessa PJ. É difícil criar, é difícil extinguir PJ. E se eu tenho patrimônio, eu tenho que alienar, eu tenho que dar destinação. Então colabore para a extinção da pessoa jurídica se fazer da melhor, da mais eficiente, da mais dinâmica forma. Entenderam? Essas são as 5 situações de imunidade. A gente vai ver as exceções dentro dessas situações. Mas estão, no primeiro momento, postas as 5 situações de imunidade. Dessas 5, 4 estão no CTN. Uma não está, que é a da cisão. Ok? Cisão não está no 36 do CTN. As outras 4 estão no 36 do CTN, ok? Eu preciso fazer 2 informações muito importantes preliminares aqui para você não se confundir em prova, antes de eu começar a trabalhar com as exceções do fulano, ok? Então eu preciso trabalhar com você aqui com 2 informações muito importantes. Eu queria a sua atenção, ok? Bote muito coraçãozinho no periscope e siga com atenção comigo aqui. Gente, vejam bem, primeira informação importante, quando a gente está diante de fusão, cisão e incorporação, a gente jamais pode confundir essa norma que a gente está estudando da imunidade do ITBI. O que é essa norma que a gente está estudando? A PJ incorporadora incorporou a PJ, ficou com os imóveis para si. Não paga ITBI no registro desses imóveis. PJ na PB resultou da fusão da PJ A mais a PJ B. PJ na PB tem imunidade de ITBI quando vai registrar os imóveis em nome dela. PJ P e B resultaram da cisão do racha da PJ na PB. PJ P e B não pagam ITBI para registrar os imóveis em seus nomes. A gente não pode confundir essa norma que a gente está aqui comentando, que é a norma da imunidade de TBI,
com a outra norma que também se aplica em fusão, cisão e incorporação e que não tem nada a ver com essa questão do ITBI. Prestem atenção, pelo amor de Deus, para não errar isso na prova. Quando eu falo de fusão, eu tinha uma PJA, vamos lá, uma PJP, uma PJB, que se juntaram para fazer a PJ na PB, correto? Qual é a regra da imunidade? PJ na PB não pague TBI para passar os imóveis para o seu nome. Todavia, isso não tem nada a ver com o seguinte. A PJA, a PJP e a PJB que vão ser extintas, PJP e PJB que vão ser extintas, elas podiam ter dívida de imposto de renda à pessoa jurídica atrasado? Sim. Antes da fusão. Sucedem para a fusionada. Não tem nada a ver com a imunidade de TBI. A imunidade de TBI é os imóveis que passam para a fusionada, não se paga TBI para registrar. Mas o que existia de imposto de renda não pago, de ICMS, ISS, COFINS, IPTU e IPVA, as dívidas anteriores da PJP e da PJB sucedem para a PJP. Entenderam? É a mesma coisa na cisão. PJ na PB estava com dívidas de imposto de renda, de ISS, de ICMS, de IPTU. Ela não rachou na cisão? Não surgiram PJinhas novas na cisão? As dívidas tributárias da PJ anteriores, dívidas anteriores à cisão. Olha, eu vou rachar a PJ, eu vou cindir ela, só que ela estava com dívidas. Essas dívidas vão suceder para as PJinhas, que responderão solidariamente. Haverá uma solidariedade entre as PJinhas. Na cisão, todavia, cuidado. A cisão, diferente da fusão, na cisão, eu não tenho essa previsão no artigo 132 do CTN. De novo, para vocês entenderem, tá? Do que eu estou falando. Você não pode confundir, em hipótese alguma, duas coisas diferentes que envolvem fusão, cisão e incorporação. O que é que eu estou pedindo a atenção de vocês? Que isso, quando cai na prova, derruba muito candidato distraído. Preste atenção. Na fusão, cisão e incorporação, a pessoa jurídica que está adquirindo imóveis, ela não paga ITBI para registrar os imóveis. A imunidade é só do ITBI. Sociedade P mais Sociedade B se fundiram e nasceu a Sociedade PB. Nascida a Sociedade PB, pela fusão de Sociedade P com Sociedade B, os 10 imóveis que eram da Sociedade P e os 10 imóveis que eram da Sociedade B sucedem esses imóveis para a Sociedade PB, que nasceu da fusão, que extinguiu Sociedade P, extinguiu Sociedade B e nasceu Sociedade PB. Esses imóveis, os 20 imóveis, passaram para a PB, que não pagou ITBI, que não incidiu porque ela tem imunidade. Mas as dívidas tributárias que já existiam da Sociedade P e da Sociedade B sucedem para a PB, pela regra do artigo 132. Aí você vai dizer, porra, professor, então quer dizer que a imunidade do 156 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 1, não tem nada a ver com a regra de sucessão tributária do 132 do CTN? Isso, não tem nada a ver. Aquela PJ que nasceu da fusão das anteriores, o que é que ela leva na fusão, gente? Os bônus e os ônus, os créditos e os débitos. As dívidas tributárias de IPTU, IPVA, de ICMS, ISS, imposto de renda, PIS, COFINS, que tinham antes da fusão, sucedem para a PJ nova. Isso vem da regra do artigo 132 do CTN, entenderam? No mesmo linear, tem que tomar um cuidado da porra na incorporação e na cisão. Deixa eu deixar a cisão para o final. Incorporação. Lembra aqui do meu exemplo, minutos atrás, da incorporação? Sociedade PB, grande, incorporadora, abocanhou, incorporou, trouxe para dentro de sua estrutura a pequenina Sociedade Y. Sociedade PB incorporadora absorve Sociedade Y incorporada. Essa Sociedade Y vai ser extinta com a incorporação. E todo o patrimônio dela, incluindo o ativo e o passivo, os bens, os créditos, os débitos, sucedem para a incorporadora PB. Lembre que na incorporação, a incorporadora não é extinta. Só quem se extingue é a incorporada. A incorporadora absorve toda a estrutura da incorporada. As dívidas tributárias que existiam na incorporada sucedem à incorporadora. A gente aplica o artigo 132 do CTN normalmente.
Bebê, então onde é que está a imunidade? A imunidade, para você entender, filho, é no ITBI, quando a incorporadora vai passar para o nome dela os imóveis da incorporada. Os imóveis da incorporada passando para o nome da incorporadora, o ITBI não incide. Eu aplico a imunidade. Agora, a dívida atrasada de imposto de renda pessoa jurídica da incorporada sucede para a incorporadora. Vocês estão entendendo? Então, o artigo 132 do CTN, ele vai cuidar de incorporação, fusão e transformação. Ele não fala de cisão. Ele vai dizer, o 132, que é um artigo que cai muito em prova, é um artigo de responsabilidade tributária. É um artigo que, inclusive, vocês que assistiram aí no site, as minhas 3 aulas de relação jurídica obrigacional tributária, inclusive a aula 3, que é toda sobre responsabilidade tributária, vocês me viram abordar o artigo 132 com detalhes. E o que é que vocês aprenderam? Que na fusão, incorporação e transformação, as dívidas tributárias sucedem para a pessoa jurídica que resultou da fusão, para a pessoa jurídica que resultou da incorporação, para a pessoa jurídica incorporadora que incorporou a incorporada, e na transformação, que é só mudança de forma societária. Então, a limitação